Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores. Bom, primeiro, antes da gente falar do que é o vetor em si, a gente tem que falar sobre o que é uma grandeza, né? O que é uma medida e como é que eu classifico ela. Bom, grandeza são as coisas que a gente mede, né? Então, velocidade, aceleração, tempo, distância, massa, tudo isso a gente chama de grandeza. Só que certas grandezas, a gente só precisa de um valor numérico para representar elas. Então, por exemplo, o tempo. Quando eu falo de tempo, eu só preciso dar o valor numérico. Ah, marquei um tempo de um movimento e esse tempo foi de 5 segundos. Ou a massa. Ah, a massa é de 2 quilos. Eu não preciso dar mais nenhuma informação. Toda informação da grandeza, que a gente chama de grandeza escalar, ela está no seu número. Agora, tem certas medidas, tem certas grandezas, que só o valor numérico não é o suficiente. Então, por exemplo, quando eu falo da velocidade, a velocidade de um corpo é de 20 metros por segundo. Só que é diferente se a velocidade é para um lado, se ela é para o outro, se ela é para cima, se ela é para baixo. Então, se eu quero representar a velocidade por completo, eu preciso também dizer para onde que essa velocidade está apontando. Uma força, né? Eu posso fazer uma força para frente, posso fazer uma força para trás, posso fazer uma força para cima, posso fazer uma força para baixo, né? Para um lado, para o outro. Então, se eu quero representar a ação de uma força, eu também tenho que dizer para onde que essa força aponta. E aí, essas grandezas que precisam de mais informação, a gente chama de grandeza vetorial, porque a forma que a gente representa essas informações a mais é usando o vetor. Bom, e o que é o vetor? O vetor é uma setinha, uma flecha, que vai indicar para a gente não só a intensidade daquela grandeza, né, o valor numérico, mas também a direção e o sentido daquela medida. Então, aqui, por exemplo, né, eu botei aqui um bloquinho e eu botei um vetorzinho aqui, que eu chamei de V, né, que pode, por exemplo, ser o vetor que indica a velocidade desse corpo. Uma coisa importante, toda vez que a gente vai identificar o vetor, né, que é essa setinha azul aqui, a gente coloca a letrinha que a gente escolheu para representar esse vetor com uma setinha em cima aqui para a direita. Tá? Essa setinha aqui não está dizendo que o vetor está para a direita, não. Tá? Ele é só um símbolo, como se fosse um acento, que indica que essa letra está representando um vetor. Então aqui eu leria como vetor V. Bom, e aí como que eu represento as características do vetor? Bom, o vetor ele tem um módulo, que é o valor numérico, né? Na seta, ele é representado pelo tamanho da seta. Tá? Se eu fosse fiel à representação do vetor, o tamanho do vetor vai representar o módulo. Normalmente, né, quando a gente vai escrever um vetor, desenhar, a gente não fica muito atento a essa questão do tamanho, porque a gente vai representar o módulo de outro jeito, pelo número, né? Que é muito mais simples, né? Ah, se eu estou falando daqui esse vetor velocidade, então eu vou dizer que a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Tá? Isso é o módulo também. Tá? É uma outra forma de representar o módulo. Né? Porque se eu, por exemplo, se eu representasse aqui pelo tamanho, e eu não botasse o número, eu ia ter que ficar medindo, né? Então, qual o tamanho do vetor? Então, nem sempre a gente vai ter a possibilidade de fazer essa medida. Então, isso não é muito rigoroso, a não ser que a questão ela realmente peça os valores a partir de medidas, te coloque alguma forma de você medir o tamanho do vetor. Tá? Mas, normalmente, o módulo do vetor é dado pelo número. Então, quando eu quero representar um módulo, eu coloco a letra sem a setinha. Eu só uso a setinha quando o vetor eu for representar realmente o vetor, tá? Se eu for representar só o número, eu ponho sem a setinha, ou eu coloco essa barrinha de módulo. Ou para ser mais correto aqui, porque essa barrinha aqui é a operação módulo na matemática, tá? Para ser mais correto, eu até poderia colocar aqui a setinha, aqui em cima, mas com as barrinhas aqui indicando o módulo, tá? E aí eu coloco, né, o módulo de V é igual ao valor dele aí com a unidade. Tá? Então o módulo é o valor numérico ou a intensidade, né? A gente pode dizer a intensidade da força é dada pelo módulo do vetor. O que é a direção? A direção é a inclinação do vetor.
Então, o corpo da flecha vai me dizer a direção. No caso aqui, esse vetor está na horizontal, né? Ele poderia estar na vertical, ele poderia estar na diagonal, né? Então, a gente vai indicar... quando a gente fala direção, o que a gente está querendo dizer é qual é a inclinação do vetor. E o sentido é para onde o vetor aponta. Né? No caso aqui, esse vetor ele aponta para a esquerda. Ele poderia apontar para a direita. Se fosse vertical, poderia apontar para cima ou apontar para baixo. Tá? Tem uma diferença entre direção e sentido. Né? Que, por exemplo, eu posso ter dois vetores que têm a mesma direção e terem sentidos contrários. Né? Se eu tenho dois vetores na horizontal, só que um está para a esquerda e outro está para a direita, então eles estão na mesma direção, só que sentidos contrários. Tá? Então, por isso a gente faz a diferença entre direção e sentido. Então, o sentido é a orientação do vetor. Né? Pode ser para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para a esquerda, para a direita. Né? É para onde que ele está apontando. Bom, só que nem sempre eu vou trabalhar só com um vetor. Né? Vão ter situações em que eu vou representar mais de um vetor. Por exemplo, se eu estou falando de força, eu posso ter mais de uma força agindo num corpo. Posso ter, por exemplo, um cabo de guerra, uma pessoa puxando um cabo para um lado, outra pessoa puxando um cabo para o outro. Ou duas pessoas empurrando um carro, né? As duas estão se ajudando. Então, eu posso ter mais de um vetor representado numa mesma situação. E aí vão ter situações que a gente vai precisar somar essas forças. Né? Por exemplo, se duas pessoas estão empurrando o carro, a força resultante sobre o carro vai ser a soma dessas forças que estão agindo sobre o carro. No cabo de guerra, a mesma coisa. Né? Só que a soma dos vetores vai depender de qual é a direção e qual é o sentido do vetor. Ela não vai ser simplesmente pegar os módulos e fazer uma conta de mais. Né? Eu vou ter que prestar atenção para onde que o vetor está apontando para saber que tipo de conta que eu vou ter que fazer. Bom, então se eu tenho vetores na mesma direção e sentido, como está aqui, ó, eu tenho o vetor A e o vetor B. Eles estão na mesma direção, os dois na horizontal e os dois apontando para a direita. Eu quero somar os vetores. Ó. Então, eu já botei aqui o módulo dos vetores. Aqui, nesse caso, eu tenho um papel aqui quadriculado indicando o tamanho do vetor. Então, aqui, o tamanho do vetor vai me representar um módulo. Se eu tenho aqui, por exemplo, o vetor A, que tem cada quadradinho, né? Ele tem aqui de largura, uma unidade. Tá? Eu não botei nenhuma unidade específica, porque esse vetor pode ser qualquer tipo de vetor. Mas aqui, ó, no vetor A, eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 unidades de módulo. E o vetor B, eu tenho 1, 2, 3 unidades. Eu quero somar esses vetores. Então, eu vou fazer essa soma tanto no módulo, quanto eu vou encontrar também o vetor soma. O vetor que representa a soma desses vetores. Tá? Esse aqui seria a situação parecida com o exemplo que eu falei de duas pessoas empurrando o carro, né, no mesmo sentido. Então, nesse caso, as forças estão se ajudando. Então, a gente espera que a soma deles dê uma força maior. Né? E é isso que vai acontecer. Ó, como é que eu faço a soma de vetores? Eu, basicamente, faço a união entre os vetores. Eu pego um vetor e ligo ele no outro. Tá? Só que eu ligo da seguinte forma, ó. Eu pego o final do primeiro vetor e ligo no início do segundo. E aí, qual vai ser o meu vetor soma? É o vetor que pega do início lá do primeiro até o final do segundo. Vai ser esse vetorzinho preto aqui, ó, que eu desloquei para baixo, é o vetor A mais B. Tá? Eu poderia ter chamado aqui de S, de vetor soma. E aí, como é que eu faço a soma do módulo? Nesse caso, que tem a mesma direção e sentido, é simples, é só somar. 4 mais 3, 7. Tudo bem? Bom, agora, e se eu tiver a mesma direção, só que sentidos contrários? Eu botei os mesmos vetores, ó, o de 4 unidades do A e o B de 3 unidades. Só que agora, o B está apontando para a esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um lado para ser o positivo. E aí, o lado oposto vai ser o negativo. Tá? Normalmente, a gente escolhe o lado maior para a gente ter uma conta mais simples. Então, se para a direita aqui é positivo, quer dizer que esse meu vetor B ele tem 3 unidades, mas na hora de fazer a conta, eu não vou botar 3, eu vou botar menos 3, porque ele é um vetor que está apontando para o lado oposto. Então,
Como é que vai ser essa soma? Ó, eu vou fazer a mesma ligação. Eu vou pegar o final do primeiro e vou ligar no início do segundo. Só que aí qual vai ser meu vetor soma? Vai ser um vetor que vai daqui até aqui. Né? Do início do primeiro até o final do segundo. Esse vai ser meu vetor soma. Né? Que obviamente vai ser menor. Por quê? Porque agora os vetores estão contrários. Né? Se fossem, por exemplo, é como se uma pessoa empurrasse o carro de um lado e outra pessoa empurrasse o carro do outro. Agora elas vão se atrapalhar. Né? A força final vai ser menor. Né? E é isso que está representando esse vetor soma. Lógico que ela vai apontar para o lado do maior. É como se o maior fizesse mais força. Né? Então, no final das contas, o carro vai andar para o lado da força maior. Só que vai andar mais devagar do que se o outro não estivesse empurrando com a força contrária, né? E aí, o módulo como é que vai ser? Como eu falei, né? Continua sendo uma soma, só que é uma soma de um positivo com um negativo. Então, isso vira uma subtração, tá? Então, A mais B, no caso, vai virar igual a uma unidade. A gente não vai falar aqui de subtração de vetores, tá? Mas a subtração de vetores, ela funciona desse jeito. Por exemplo, se eu quisesse fazer o vetor A menos B, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o vetor B e ia inverter ele, né? Porque botar um menos na frente do vetor é fazer com que ele seja invertido. Tá? Então, o A menos B seria o A mais o menos B, mais o vetor B invertido. Tá? Mas para a gente aqui o mais importante vai ser realmente a soma. Então, a gente vai ficar mais focado aqui na soma de vetores. Terceira situação, quando os vetores são perpendiculares entre si. Então, quando os vetores fazem entre si um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, né, eles não estão mais na mesma direção. Então, não vai ser só uma soma, nem só uma subtração. Bom, somar os vetores e encontrar o vetor soma, a gente já sabe, é o mesmo esquema. Eu vou ligar os vetores. Né? Ó, botei aqui a ponta do A, que é o primeiro vetor, e liguei no B, que é o segundo. Tanto faz qual é o primeiro qual é o segundo, o resultado é o mesmo, tá? Mas eu estou escolhendo aqui por ordem alfabética. E aí, como é que vai ser minha soma? Ela vai sair daqui do início do primeiro e vai até o fim do segundo. Então, esse é o meu vetor soma. Então, agora, o vetor soma, ele também vai ser em outra direção. E aí, não dá mais para eu só somar os vetores ou só subtrair. Nesse caso, especificamente, eu vou ter que usar o teorema de Pitágoras, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, se eu quiser achar o valor desse cara aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, eu vou ter que fazer Pitágoras com esses dois vetores que vão ser os catetos. Então, aqui no caso, ó, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Se o A vale 4 e o B vale 3, então vai ficar 16, que é 4 ao quadrado, mais 9, que é 3 ao quadrado, que dá 25. E aí a raiz quadrada de 25 dá 5 unidades. Então, esse vetor soma aqui, ele possui 5 unidades. Bom, a gente estava falando de casos específicos, tá? Mas agora a gente vai falar de uma regra geral, que a gente chama de regra do paralelogramo. É um pouquinho diferente, mas é parecido com o que a gente estava fazendo antes. Para fazer a regra do paralelogramo, a gente vai unir os vetores agora, os dois pelo início. Então, se eu quiser fazer a soma de vetores, nesse caso, né, eu vou fazer esse tipo de união aqui, ó, unindo os dois pelo início. E aí, o que é a regra do paralelogramo? Eu vou construir um paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar como se fosse uma projeção do B, né? Eu vou pegar um irmão do B aqui, ó, e vou trazer ele para cá. E vou pegar um irmão do A, paralelo ao A, e vou trazer ele para cá. Desse jeito. Que aí eu construí, ó, um paralelogramo. Isso é um paralelogramo. Bom, e aí aonde vai estar meu vetor soma? O meu vetor soma vai ser essa diagonal aqui do paralelogramo. Tá? Isso vale também para as situações anteriores. Eu poderia ter usado a regra do paralelogramo também, tá? Que daria no mesmo. Bom, então meu vetor soma ele vai estar aqui, ó. E aí, como é que eu vou encontrar o valor desse vetor soma?
Bom, a forma geral, que vale para qualquer situação, para qualquer ângulo, a gente vai usar a lei dos cossenos. Que eu não sei se vocês já estudaram na matemática, mas ela vai aparecer desse jeito aqui para a gente, tá? Porque na matemática a gente aprende do seguinte jeito. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno θ. É porque lá na matemática o ângulo que a gente usa é esse ângulo aqui, tá? Mas aqui na regra do paralelogramo a gente vai usar esse ângulo aqui que é o oposto, né? Que esse ângulo aqui seria igual a esse. Então a gente teria que fazer tipo cosseno de 180 menos esse ângulo, que vai dar esse ângulo. Então a gente, para facilitar, a gente só troca o sinal que dá no mesmo. Aqui vira um mais, tá? Que é, mais 2ab cosseno θ. Então essa lei dos cossenos ela serve para qualquer ângulo, para qualquer situação. Que, por exemplo, se a minha conta fosse com ângulo de 90 graus. Bom, cosseno de 90 dá 0. E aí o que ia acontecer? Esse 2ab cosseno θ ia sumir e ia ficar só isso aqui, ó, que é o quê? O teorema de Pitágoras. Então dá no mesmo. Se, por exemplo, bom, se meu ângulo fosse 0, né? Se fosse os dois na mesma direção, aí o cosseno ia dar 1, aí ia dar ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab, né? Fazendo a raiz quadrada, dá aquele produto notável, né? A ao quadrado, quadrado primeiro mais 2 vezes primeiro segundo mais quadrado segundo, que é a mais b ao quadrado. Aí o quadrado do a mais b corta com o quadrado do s, e aí fica s igual a mais b. Então, assim, a lei dos cossenos ela acaba se transformando naquelas situações específicas que a gente viu nos slides anteriores. Bom, então eu botei aqui como exemplo, né? Vamos supor que aqui tem 60 graus. Como é que ficaria o resultado desse s aqui? Bom, é só substituir os valores, né? S ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Então ficaria 16 mais 9, que dá 25. E aqui 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 1/2 dá 12. Aí 25 mais 12 dá 37. Então o s é a raiz quadrada de 37, tá? Que no caso aqui é aproximadamente 6,08. Então, essa regra do paralelogramo eu posso usar em qualquer situação. Tá? Antes a gente viu situações específicas, no jeito que eu acho mais simples de enxergar, né? Que é juntar os vetores aqui, tipo o final do primeiro no início do segundo, e aí fazer a ligação. Mas, por exemplo, você pode encontrar no livro, né, ou em outra explicação, essa regrinha aqui que a gente chama de regra do paralelogramo, que funciona do mesmo jeito. Tá bom? E aí é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, né? Deixar a dúvida para eu tentar responder. E aí até a próxima.